Salve moçada, beleza? Aqui é o Matheus do canal Resenha Nossa e tô aqui lançando mais um vídeo pra vocês. Depois de tanto tempo, depois de acho que uns 2, 3 meses ou mais, não sei. Depois de tantos meses longe aqui do canal, resolvi aqui lançar um vídeo pra vocês. Vamos ver se agora o canal embala ou também se o canal some pra sempre, vamos ver. Então estamos aqui hoje porque nós vamos falar um pouco sobre o que aconteceu no futebol de 2020. Esse ano foi um ano bem atípico para todo mundo, no futebol não foi diferente. Nós tivemos as paralisações em todos os campeonatos de todo mundo, tirando o da Nicarágua e da Bielorrússia, mas assim, tivemos a paralisação de todos os campeonatos e vamos estar falando um pouco sobre o que aconteceu no ano, quais times que venceram, quais times que perderam, quais foram as maiores goleadas, quais foram os sacodes, assim, o que ocorreu um pouco de zoeira. Então vamos lá, vamos para a vinheta do vídeo, que agora o nosso canal tá um pouco chique, né? Nós já tem uma vinheta. E solta a vinheta aí. E para começar a nossa retrospectiva, vamos falar um pouco sobre o futebol brasileiro, vamos falar sobre os campeonatos estaduais, que começaram de janeiro e ainda não terminou. Tem alguns campeonatos que ainda estão rolando por conta dessa paralisação, vai terminar só em 2021, como é no caso de Goiás e Tocantins, mas os principais campeonatos estaduais já acabaram, né? Então vamos falar mais sobre eles, que é o que movimenta todo o nosso futebol. Começando pelo Paulistão, onde o Paulistão nós tivemos grandes jogos aí, né? E tivemos quase a eliminação do Corinthians, essa é a nossa primeira pauta. O Corinthians, antes da pandemia, estava indo muito mal, era o terceiro colocado do grupo, estava 6 pontos isolado do segundo colocado, foi difícil ali para o Corinthians, mas ele conseguiu se classificar. Depois da pandemia o time deu uma arribada, no Paulistão, né? Mas deu arribada. Aí, claro, se classificou os 4 grandes de São Paulo e uns 4 de menor expressão. E nas quartas de final que começou a zoeira. O Santos foi eliminado pela Ponte Preta. Foi um jogaço ali, Ponte Preta mostrou pro que veio. O Ponte Preta, outro time que também estava quase caindo para a segunda divisão, foi lá, deu a volta por cima e venceu o Santos. E o São Paulo, que foi eliminado pelo Mirassol nas quartas de final, foi um jogaço. Mirassol, com um jogador que agora eu não lembro o nome, eu vou deixar aqui o nome embaixo. Mas foi lá, deu a volta por cima, venceu 3-2 o São Paulo, foi um jogaço. Mas no final, Mirassol e Ponte Preta foram eliminados pelo Corinthians e pelo Palmeiras. Corinthians e Palmeiras fez a final e, claro, quem se deu melhor, infelizmente, foi o Palmeiras. Corinthians não se deu bem. Foi um jogaço, falo que foi um jogaço. O Corinthians tentou ali buscar ali a vitória, mas não deu muito certo, perdeu nos pênaltis. Mas foi isso, né? Vamos falar agora sobre o Campeonato Carioca, onde não teve nada de novo, aquele campeonato onde o regulamento não tem nada a ver com nada, nós não sabemos o que acontece, quem que é campeão, quem que não é. Tem 2 campeões, da Guanabara, da Rio, e no final mistura um monte de time e acabou. Flamengo venceu, se deu melhor, né, em relação ao Fluminense. E tivemos ali 2 times que brilharam, que foram o Volta Redonda e o Boa Vista. Ou foi Madureira? Foi um dos 3 aí. Mas se eu não me engano foi Volta Redonda e Boa Vista, que ali tomaram o lugar de Vasco e Botafogo. Vasco e Botafogo estão indo numa sequência ruim. Já começaram no Carioca e vai continuar aí pelo Brasileiro. No Campeonato Gaúcho, nós tivemos outra zebra, que foi o Caxias do Sul, que fez a final contra o Grêmio. No final o Grêmio se deu melhor, o Grêmio foi campeão, mas não podemos esquecer da excelente campanha do Caxias, que conseguiu tirar o Inter da fase final do Campeonato Gaúcho. Caxias foi campeão do primeiro turno e o Grêmio foi o campeão do segundo. Os dois fizeram a final e deu o Grêmio. E no Catarinense, bom, não é um campeonato de grande expressão, mas nós não podemos esquecer da Chapecoense, que ela estava quase indo para o playoff contra o rebaixamento, que lá rebaixa um time. O time quase teve que enfrentar esse playoff, só que o time deu a volta por cima, se classificou na última rodada, se classificou em 8º colocado, mas no final deu uma arrancada e foi campeã. Venceu o Avaí nas quartas, venceu um outro time lá na semifinal e na final, brilhantemente, venceu o Brusque e foi campeão catarinense. O Chapecoense dando a volta por cima já no começo do ano. E no Campeonato Mineiro, para encerrar essa fase dos estaduais, tivemos um problema aí, né? Cruzeiro não engrenou no campeonato, acabou em 5º colocado, não se classificou para as quartas de final do Campeonato Mineiro, o que é uma vergonha. Bom, pro time do Cruzeiro, claro.
No final, a final deu entre Tombense e Atlético Mineiro, e quem se deu melhor foi o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vencendo outro campeonato mineiro aí, né? Carregando Minas nas costas e o Cruzeiro. Não! 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 E basicamente o estadual foi isso, os outros estaduais tiveram seus campeões, tipo, o que todo mundo esperava, então não teve muita novidade. Agora vamos para a Copa do Brasil, onde nas primeiras fases ainda tá rolando, na verdade, o campeonato, né? Vai ser o confronto entre Grêmio e Palmeiras, mas vamos começar porque começar pelas fases iniciais, onde teve bastante confronto, assim, que quem diria que o time ia passar. Começando com o Sport, que foi eliminado na primeira fase, um time de Série A, e o Coritiba, que foi eliminado pelo Manaus na primeira fase. O Manaus é um time recentemente, foi criado em 2012, e eliminou o Coritiba. Não fiquem putos, torcedores de Coxa Branca, eu amo vocês, mas que vergonha pro time. Na segunda fase, Chapecoense também caiu. Na segunda fase, foi vergonhoso. E o Atlético Mineiro, que literalmente se afogou. Foi surpreendente. O time do Afogados, do time lá em Pernambuco, foi lá, empatou 2-2 contra o Atlético Mineiro. E aí venceu nos pênaltis. Foi uma brilhante campanha do time do Pernambuco, que também é novo, só tem 7 anos. E conseguiu vencer o Atlético Mineiro. Foi bem vergonhoso para o Atlético Mineiro, que também sofreu uma outra vergonha lá na frente. Na terceira fase, o Cruzeiro também foi outro time que deu adeus à competição ao perder para o CRB. Foi 2 jogos, o Cruzeiro conseguiu empatar um, só que ele perdeu de 2-0 no outro jogo. E já deu adeus também na terceira fase. E na quarta fase deu Vasco e Fluminense, que foram eliminados nessa quarta fase. Foi tenso também. O Fluminense foi eliminado pelo Atlético Goianiense, um time que ninguém esperava também que ia passar para a próxima fase. E deu no que deu. Depois nós vamos falar sobre, a partir das oitavas, o que aconteceu. Vamos falar agora um pouco sobre a Libertadores, que tivemos vários confrontos aí. No final só sobrou Santos e Palmeiras, mas vamos começar falando de cada time brasileiro. Começando pelo Corinthians. Meu timão aí deu ruim já na pré-Libertadores, foi na segunda pré-eliminatória, que tem 3 fases. O Corinthians se deu mal na segunda, ou na primeira, que o Corinthians já entrou na segunda fase. Foi eliminado pelo Guarani, um grande carrasco, né? Rapaz, tá foda. Um time do Paraguai. Foi eliminado aí já na pré-Libertadores, beleza. E o Inter, que também enfrentou essa pré-Libertadores, conseguiu passar de fase. É complicada a vida. Então teve a fase de grupos, onde um outro clube grande também caiu na fase de grupos, que foi o São Paulo, onde o São Paulo conseguiu perder para pelo menos uma vez, conseguiu perder para todos os times, perdeu para a LDU, perdeu para o River Plate, e na primeira rodada perdeu para o Binacional, que até então era um time desconhecido, era a primeira competição do Binacional, e o São Paulo conseguiu perder de 2-1. Tá, segundo jogo venceu de 5-0, mas já estava eliminado, não tinha o que fazer. Enfim, São Paulo é eliminado na fase de grupos, uma campanha vergonhosa. E na fase de grupos também tivemos um grande confronto aí, que foi entre Independiente Del Valle e Flamengo. Foi um jogo, no caso, um repeteco aí da Recopa Sul-Americana, onde o Del Valle se deu bem, mas valendo, claro, pela fase de grupos da Libertadores, e venceu por 5-0. Foi uma goleada sem cuspe e sem massagem. Tá, o Flamengo reverteu depois com 4-0, mas 5-0 é pior, né? Vamos confessar. Também tivemos tretas no Grenal. Grenal, pela primeira vez, Grêmio e Inter se enfrentaram na fase de grupos da Libertadores. E teve bastante pancadaria, do jeito que o brasileiro gosta, né? Tudo na pancada. Mas movimentou ali a Libertadores, mostrou tipo, que Grêmio e Inter é a maior rivalidade do Brasil, e eu concordo realmente. São 2 times bons ali. E tá. Tirando São Paulo, os outros times passaram pela fase de grupos, onde nas oitavas o Flamengo, o Internacional e o Atlético Paranaense caíram nas oitavas. O Atlético Paranaense enfrentou o River Plate, já era o esperado, né? O Atlético estava numa crise já, iniciando-se uma crise, e acabou perdendo para o River Plate. O Inter acabou perdendo para o Boca Juniors, que hoje está na semifinal. E o Flamengo perdeu para o Racing,
Não, o Flamengo foi eliminado pelo Racing, perdão, onde, assim, o atual campeão da Libertadores, Flamengo, já foi eliminado nas oitavas. Foi tenso. E tivemos o confronto, no caso, passou o Grêmio, Santos e Palmeiras para as quartas de final, onde o Grêmio acabou sendo eliminado da vez, onde enfrentou o próprio Santos. Foi um jogo, um confronto direto entre os brasileiros e no final deu Santos. Agora vamos ver em 2021 quem que passa entre Santos e Boca Juniors, Palmeiras e River Plate. Tá, a câmera não tá muito bem posicionada, mas vim aqui rapidão para falar que esse vídeo vai ter que ser dividido em duas partes, porque ficou um pouco grande e eu vou postar um pouco menor, né, para vocês. Então, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho aqui para novas notificações, dá uma força aí pra gente. E é isso, valeu!